Quanto tempo, meus queridos! Estou de volta, mais ou menos. Esse é o microfone, tá? Que eu gravo. Vou deixar ele aqui hoje, porque hoje eu tô assim, de pijama, só pra conversar com vocês sobre esse meu retorno. Mas antes, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou dar um gole no meu café enquanto o pessoal aqui da edição roda a vinheta, tá bom? Eu fiquei fora um tempão e a minha vida ainda não se organizou completamente. Não sei se vocês sabem, mas a gente grava o YouTube sempre num dia e aí ele vai pra edição e no dia seguinte ele sobe aqui no canal. Isso porque funciona melhor pela lógica do YouTube que a gente faça dessa maneira. Como vocês sabem, ou talvez vocês não saibam, eu hoje faço um programa ao vivo todas as quartas-feiras do Saia Justa no GNT, às 22h15, me assistam. Aliás, os temas lá são muito legais, vocês vão gostar. E eu ainda tô ajeitando melhor essa minha rotina, porque afinal, hoje eu também tenho uma filha. Mas a gente vai conversar mais sobre essa organização do canal no futuro pra frente, porque eu queria dizer uma coisa pra vocês que tem me chamado a atenção nesses últimos dias, que eu acho que é uma boa chance da gente discutir, da gente debater, da gente pensar sobre menos emoção e mais razão. Eu não sei se vocês viram o vídeo daquele moço com a capivara, a Filó. Pois é, eu vi esse vídeo faz algum tempo, o vídeo dele com ela, interagindo com ela. Porque eles dois juntos são tão lindinhos, é a coisa mais gracinha. Eles comendo juntos, ele pula na água, ela pula juntinho, aí levanta a cabecinha, coisa mais deliciosa. Quando eu acabei, eu pensei, meu Deus, eu quero ter uma capivara. E esse é o problema. O problema desses vídeos compartilhados com uma capivara fofinha, uma capivara que é um animal silvestre, convivendo com um ser humano, quase como se fosse um animal doméstico, e talvez eu esteja usando o quase aqui como um eufemismo para não ser tão dura, é ruim, porque glamoriza uma situação que a gente quer combater. Os animais silvestres, eles não devem conviver com seres humanos, eles não devem ser domesticados, e uma pretensão que vá no sentido inverso disso que eu acabo de dizer, ela fortalece o tráfico de animais silvestres, que é uma coisa que a gente tenta combater. E eu já vou adiantar para vocês que eu não acompanhei detalhadamente o que aconteceu, todos os passos, não li as decisões do IBAMA, nem da Justiça em relação à guarda da capivara. Ah, Gabriela, mas você disse que a gente não pode comentar o caso sem ler. Eu não vou comentar a sentença especificamente, eu só quero que a gente pense, que a gente faça um raciocínio um pouquinho mais amplo. E eu falo que tem a ver com menos emoção e mais razão, porque é justamente a gente olhar para algo que nos emociona, que nos sensibiliza e pensar, tá bom, mas será que se a gente aplicar nesse caso um pouco de racionalidade, a racionalidade não vai nos levar a uma conclusão diferente daquela que a emoção, para qual a emoção está nos direcionando? Vale a pena pensar nisso, não? Quando saíram as decisões, quando eu comecei a ver as notícias na mídia, e são notícias que envolvem outros animais, inclusive casos pretéritos, especificamente em relação à capivara, o que eu percebi das pessoas é que as pessoas citavam muito o fato de que hoje em dia a capivara tem um vínculo com o ser humano e que para ela seria muito pior ser reinserida na natureza, que ela nem conseguiria ser reinserida na natureza e que para ela seria pior ser afastada desse ser humano que cuidou dela desde pequenininha. Algumas observações. Durante a pandemia, a gente falou muito sobre a importância de seguir o posicionamento dos especialistas no tema. Vocês lembram quando a gente tinha lideranças recomendando remédios que a ciência comprovava serem ineficazes? Quando a gente viu muita gente falando contra a vacina? Quando a gente tinha pessoas defendendo estratégias de isolamento diferentes daquela que os especialistas estavam recomendando? Durante todo esse tempo, a gente frisou muito o ponto de que, para falar sobre um assunto, é necessário que alguém tenha estudado, que alguém entenda de fato sobre aquele assunto. E que a gente não podia, de orelhada, tomar decisões que têm impacto na vida das pessoas e na saúde dos indivíduos sem que a gente consulte para isso, sem que a gente tenha como alicerce para isso a opinião de especialistas. Me surpreende muito, entretanto, que em outros temas que nos sensibilizam também, a gente deixe de lado a posição dos especialistas tão facilmente. Então, esse caso, eu digo claramente para vocês, eu não tenho a menor ideia de como se cuida de uma capivara, eu não tenho a menor ideia de quais são as necessidades
de uma capivara na idade dessa capivara específica. Eu não consigo saber o que é melhor ou pior para essa capivara porque eu não sou uma especialista em capivaras. Eu sequer consigo dizer para vocês, por exemplo, o que é melhor em termos de saúde para o meu cachorro. O Bolt teve um problema no olho e eu o levei para um veterinário especialista. E eu não estou dizendo para vocês para que vocês adotem a posição X ou Y, vejam aqui. Mas é importante, antes da gente dizer o que a gente acha que deve ser feito com este animal, que a gente ouça especialistas que de fato podem discorrer sobre a saúde desse animal. E mais importante que isso, especialistas que nós consideremos desinteressados em adotar a posição que seja mais sensível para o público em geral. Vou tentar ser mais direta. Uma pessoa que defende uma posição mais popular, se essa pessoa precisa, por exemplo, de votos para ser eleita, a gente fica com um pouquinho de pé atrás, porque muitas vezes a pessoa pode defender essa posição só porque, sendo mais popular, essa posição pode trazer mais benefícios para ela. Talvez vocês entendam o meu ponto mais pro final do vídeo. Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente precisa prestar atenção para não nos deixar sermos levados completamente pela emoção e pela nossa sensibilidade, e para a gente observar a posição de especialistas sobre o assunto para garantir que o bem-estar do ser mais importante da história inteira seja preservado, que é a capivara, que não tem nada a ver com o que aconteceu com ela, nem com o fato da mãe dela ter sido caçada, nem com o fato dela não ter sido entregue às autoridades competentes, nem com o fato dela ter sido criada de uma forma que talvez ela não deveria ter sido criada. Ah, e tem uma coisa boa, porque muita gente disse, mas ele vive num lugar muito diferente do que você vive, você não sabe o que é viver lá. De fato, eu não sei o que é viver lá, e eu, sem saber o que é viver lá, vi um vídeo fofo com uma capivara, de forma inconsciente pensei, gente, que delícia, que fofo, quero ter uma capivara. Claro que eu não ia comprar uma capivara, mas o meu ponto é, muitas pessoas que não moram naquele lugar e não sabem como funciona lá, podem sentir a partir daqueles vídeos fofinhos a vontade de ter um animal silvestre, e isso é péssimo. Tá dando pra entender meu raciocínio ou eu tô muito louca? Pra tentar ampliar o nosso pensamento e tentar minimizar um pouco o impacto da emoção no nosso posicionamento, eu pensei em fazer um paralelo que vai para um extremo, claro, mas para que a gente coloque as duas situações uma do lado da outra e consiga pensar de uma outra forma. Vamos imaginar que uma mulher hoje entre numa maternidade e sequestre um bebê. E ela cria esse bebê como filho dela. Daqui a 10 anos, essa criança e essa mulher, elas terão de fato um vínculo afetivo. Se a mãe biológica desse bebê descobrir que o filho dela tá lá com essa mulher, essa mãe não tem direito sobre o filho? Esse filho não tem direito de ser reintegrado ao seu habitat natural? Claro que a gente não vai fazer isso sem pensar no bem-estar da criança, porque afinal a criança criou um vínculo com essa mulher. Mas vocês entendem como a situação é complicada, ainda que nós nos sensibilizemos com o vínculo criado por aquele adulto, por aquela criança? Então é isso que eu gostaria que vocês pensassem quando a gente se deparar com qualquer tema. Eu quis falar desse caso da capivara especificamente, não tanto pela capivara, claro que é um assunto que nos interessa, mas é pra gente ver como menos emoção e mais razão são importantes pra gente julgar qualquer assunto que nos seja submetido. E essa minha afirmação sobre menos emoção e mais razão tem a ver com o que eu quero conversar com vocês sobre o futuro do canal. Quando eu criei esse canal aqui, e quando eu criei o meu bordão Menos Emoção e Mais Razão, o que eu queria é que a gente conseguisse fugir do excesso de barulho na internet, do excesso de briga da internet. Porque, de fato, o que performa melhor nas redes sociais é aquilo que é sensacionalista, que sensibiliza demais, que mexe com as nossas emoções, que mexe com a nossa solidariedade, que mexe com o nosso ódio, que mexe com a nossa raiva, que mexe com a nossa pena, enfim, tudo aquilo que nos movimenta internamente de forma muito importante. Só que essa lógica é exatamente o inverso do menos emoção e mais razão, que é a gente olhar para as coisas e tentar respirar antes de avaliar, respirar antes de se posicionar, tentar se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Nós vivemos tempos muito turbulentos, como vocês sabem, e o meu canal a gente fez o máximo possível para não se inserir nessa lógica. Eu não sou uma pessoa que acha que a briga e o embate puro e simples e a gente ficar reforçando as bolhas e assistindo só quem a gente concorda, sem nenhum debate, vai nos levar além. Não acho isso. Mas a gente estava vivendo uma situação tão absurda que muitas vezes
a gente concordou em quase tudo. Porque era isso, era defender vacina, entendeu? E defender a vida das pessoas e defender a democracia. E eu acho importante que nós discordemos, eu acho importante que nós conversemos e que a gente aprenda a colocar o menos emoção e mais razão em vários assuntos. A política sempre foi um dos meus assuntos. Não o único assunto. A gente fez vários vídeos aqui sobre livros, a gente fez vídeos sobre história, a gente fez vídeos, tem até vlog de viagem, a gente fez muitos conteúdos desse tipo. E eu tô aqui para dizer para vocês que eu quero que os conteúdos tenham esse norte, sempre do menos emoção e mais razão, sempre do aprofundamento em temas considerados relevantes. Então não é para dizer se fulano é bom ou mal, não é para dizer se a gente gosta ou não gosta, não é para ficar na superfície, é pra gente se aprofundar um pouco mais e questionar mesmo a nossa forma de raciocinar. Eu gosto de gravar vídeos assim para vocês, mais soltos, menos roteirizados. Eu gosto de fazer vídeos roteirizados também, porque às vezes se a gente vai explicar sobre um assunto mais complexo, é melhor que a gente tenha um roteiro, porque fica mais fácil de vocês acompanharem. E eu gosto muito, e isso é uma coisa que eu quero mais, que a gente tenha um diálogo mais intenso. Então, que vocês me digam sobre o que vocês estão com dúvida, o que vocês gostariam de discutir, para a gente poder fazer isso de uma maneira mais ampla aqui neste canal. Então, oi, de novo. Tava com saudade de vocês. Vou ficar muito atenta aos comentários desses vídeos para vocês falarem para mim também sobre o futuro do canal. Se vocês estão interessados num conteúdo que seja de aprofundamento em questões importantes para nós, que não sejam só da política, mas que sejam importantes para nós como um todo, porque todo mundo tem interesses diversos, e para a gente desenvolver esse canal aqui numa troca produtiva e para que a gente possa seguir menos num clima de reforço de bolha, mas num clima de debate respeitoso e produtivo. Hoje, por acaso, foi falando da capivara e dizendo como às vezes aquilo que nos emociona pode não ser suficiente para a gente refletir sobre um assunto. Na grande maioria dos casos, como às vezes a gente precisa racionalizar para entender o que está acontecendo, o que está em jogo e compreender que às vezes, para ter elementos para tomar uma decisão, a gente precisa de informações de especialistas porque a gente não conhece aquele tema tão profundamente. Sobre esse tema ainda, o que eu gostaria de dizer é que a pessoa não, mas que o ser pelo qual eu mais me sensibilizo é a pobre da capivara, que virou até cabo eleitoral, né, gente? Porque foi inserida num Big Brother sem nunca ter consentido com isso, sem nunca ter desejado isso. Seja lá qual for a decisão tomada a partir do posicionamento dos técnicos, que infelizmente, pelo desrespeito aos animais que a gente ainda assiste com tanta frequência, teve impossibilitada para si uma vivência natural no seu habitat com um bando de capivaras, porque, enfim, foi separada da sua mãe de forma cruel pela pessoa que a matou. E eu não vou falar sobre crueldade ou não nas decisões que foram tomadas a seguir, porque eu nem acho que foi essa a motivação. Acho apenas que foi uma sequência de decisões equivocadas e que agora a gente vai precisar consertar, tendo sempre em vista o melhor para ela. Então, esse foi o meu retorno. Quero saber a opinião de vocês. Tá bom, tá de volta. Gravei assim num clima mais descontraído, que é pra ver o que a gente acha. Como é que a gente vai fazer agora no futuro. Aí vocês me dizem se vocês gostaram. Vocês estavam com saudade? Eu tava com saudade. Beijo.